Então, vamos lá. Vocês lembram que eu encaminhei a vocês a atividade do livro da língua portuguesa para a semana passada, e nós iniciamos os estudos sobre poema. Lembram que nós fizemos uma roda de conversa, fizemos a leitura coletiva do poema, uma leitura prazerosa, leitura de leite, que eu mesmo fiz a vocês. E agora nós vamos abordar aqui na unidade 1, tema poema. Eu indiquei a leitura das páginas 16 até a 23, né? E essa leitura da unidade 1, ela começa com o poema Vou, Ney Ribeiro. Deixa eu aqui ir lá para a página do livro, certo? Onde tem a leitura desse poema de Ney Ribeiro, na realidade, né? Ney Ribeiro. Então, nós lemos esse primeiro poema em sala de aula, certo? De Ney Ribeiro, fizemos as discussões, lemos também o segundo poema, como vocês estão vendo aí, né? E agora, eu quero saber de vocês em relação ao primeiro exercício indicado. Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais. O primeiro exercício indicado sobre a prática de linguagem oralidade é esse exercício de interpretação de texto, tá bem? Que começa na página 18 do livro de vocês, certo? Então, eu gostaria de saber se alguém teve dificuldade de interpretar, se alguém teve dificuldade de compreender o texto. Salientando que aí tem dois conceitos básicos que nós devemos entender bem em relação ao gênero poema, né? O gênero textual, poema. Declamar, que aí o texto fala que, na compreensão do texto, fala que declamar é recitar um poema em voz alta, e que o jogral é a declamação de um poema em coro, alternando partes individuais e partes coletivas, em que se combinam várias vozes. Ou seja, declamar é aquilo que eu fiz, eu peguei o poema e eu mesmo li. E o jogral é como se eu iniciasse a leitura do poema, chegasse, por exemplo, a primeira estrofe. Vamos falar de um soneto. Um soneto ele é composto por 2 quartetos e 2 tercetos. Não é isso? Então, a primeira estrofe eu leio, a segunda estrofe toda a turma lê. A terceira estrofe, um exemplo, a colega Ana Júlia lê, e a quarta estrofe, o último terceto, quem lê são os meninos, um exemplo. Então, o jogral é isso, é alternância entre leituras individuais e coletivas, certo? Então, nesse primeiro exercício, que inicia na página 18, é sobre compreensão textual, e em seguida ele vai até a página 19. Então, eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma dificuldade e quero que vocês comentem as respostas de vocês. Depois, o próximo exercício, começando na página 19, vendo sobre o gênero poema, que ele vai tratar da questão da linguagem, a construção do texto. A questão 1, ela vai tratar sobre o recurso visual que está relacionado à palavra, a cada palavra dessa estrofe. Como, por exemplo, a palavra onda. Qual a ideia que essa palavra onda ela traz no poema? É a onda física, aquela onda que nós encontramos no mar, ou é uma onda, digamos, como a gente usa muito na gíria, fulano está tirando onda. Qual será o sentido dessa palavra, certo? Então, logo após, nós vamos ter, lá na página 21, tá bem? Uma atividade, deixa eu baixar aqui só um momentinho, galera. 21 não, página 20 e... Só um momentinho, que aqui é um pouquinho lento, mas vai dar certo. 22, é como se fosse uma síntese, um resumo. A hora de nós organizarmos o que estudamos, né? Isso é digamos, um mapa conceitual, onde tem hora de organizar o que estudamos. Poema, texto em versos que podem formar estrofes. Aí tem intenção. Qual a intenção do poema? Fazer artes com palavras, emocionar, sensibilizar, estimular a imaginação, questão de entretenimento. Em relação à linguagem e construção, os poemas eles podem
podem ser escritos através de uma estrutura. Que estrutura é essa? São versos e estrofes. As características dos poemas são rimas, ritmo, sonoridade com as palavras, jogo de palavras, jogos de palavras, na realidade, né? E os leitores são as pessoas que gostam da arte, caso o poema é tido como arte. Essa arte ela é adivina através das palavras, dos textos, elas servem para emocionar, para sensibilizar, e elas têm na poesia a questão da linguagem verbal, certo? Aí tem um exercício na página 22, que vai até a próxima página 23, que é a questão da prática da oralidade. A arte e a imaginação é a nossa vida. Então, eu quero que vocês realizem a prática da oralidade, certo? E abordem essa partezinha aqui, tecendo saberes, que vocês estão vendo aqui. E hoje, às 14 horas, nós vamos discutir as respostas no nosso chat online, tá bem? E eu quero saber o que vocês puderam compreender, se vocês têm dúvidas, tá bem? Se vocês têm alguma sugestão de como nós podemos melhorar esse nosso contato, beleza?